China, novos investimentos de 27 bilhões no Brasil. Não precisa dar todos os detalhes, aqui ficou muito longo, porque senão, porque tem coisa aqui que eu nem... mas vamos falar do geral, vai lá. Vamos lá, Reinaldo. O governo Lula anunciou hoje 27 bilhões de reais em novos investimentos da China no Brasil. O número foi citado pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, Jorge Viana, após o Fórum Empresarial Brasil e China em Pequim. Brasil-China em Pequim. Tá Vamos lá. Tá bom. Não precisamos dar, porque aí detalhamos aqui, mas 27 bilhões, Isso. especialmente em combustíveis, também combustível de aviação. O presidente Lula viajou acompanhado de 11 ministros, teve uma reunião gigantesca na China e o Lula falou sobre a relação Brasil-China. Vai lá. Sim, o presidente Lula participou hoje do encerramento do Fórum Empresarial, esse mesmo, e fez o discurso para centenas de empresários dos dois países. O presidente falou que a relação entre o Brasil e a China é incontornável e indestrutível. Para o presidente brasileiro, a boa política comercial é baseada no ganha-ganha. A gente conhece bem esse termo. Vamos acompanhar. A boa política comercial é aquela que é uma via de duas mãos. Você compra e você vende. É um jogo de ganha-ganha. Não é um jogo de perde-ganha. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China. E nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. E se o Lula também criticou, nem precisa botar o vídeo, criticou a taxação do Trump, só faltava falar bem. Eu acho impressionante que a viagem do Lula esteja sendo atacada por alguns setores aqui. O que eu vou fazer? O Brasil está nos BRICS. Os BRICS, recebemos, eu e o Valfrido Vardi, o incontornável Valfrido Vardi, com quem eu tenho o podcast, o Reconversa, né? Que a gente faz junto, recebemos especialistas no mundo, em China e tal. Os BRICS é a forma que o Brasil tem de participar de fóruns globais, meu Deus do céu. Né? Não, nos BRICS tem apenas Brasil, China, Rússia, Índia. Não, o Brasil não pode negociar com a China mais de 1/3 da balança comercial. Está aí, traz investimentos de 27 bilhões. Ora bolas! Isso significa que o Brasil está rompendo com os Estados Unidos? Não! Não! E também não está se entregando à China, é mentira. O Brasil não participou da tal da Rota da Seda, pesquisem o que é. A China investe pesadamente em infraestrutura em mais de 100 países e aí faz algumas exigências. Eu ponho o porto aqui, quero tal coisa, põe o aeroporto aqui. O Brasil não está nessa, mas o Brasil é... a China é o principal parceiro do Brasil para as commodities agrícolas, para algumas commodities minerais. Agora tem investimento. Deveria abrir mão disso? Isso é uma loucura. O Haddad concedeu uma entrevista, Haddad concedeu uma entrevista ao UOL, hoje. Né? Pode botar direto o vídeo, e ele apontou. Ele falou qual é a relação que o Brasil tem e como Lula vê esse mundo. Vai lá. Tem as portas abertas do mundo inteiro. Talvez seja dos poucos governantes que tenham portas abertas em qualquer quadrante do mundo. Em segundo lugar, ele acredita no multilateralismo mesmo. Não é tipo. Lula não está fazendo... Ele acredita no multilateralismo. E ele pensa que o Brasil, sobretudo pela sua dimensão, peso específico, nem pode pensar em outra política que não seja multilateral. Então, o fato de que eu, na mesma semana que ele está na China, estava nos Estados Unidos, deveria significar alguma coisa para um observador isento. O presidente Lula não vai fazer essa escolha. A China é o maior parceiro comercial do Brasil hoje, há muitos anos já. Não é? Então, como é que você vai prescindir disso? Não é? É isso. Então, achar que se possa prescindir disso, que o Brasil não deva fazer contato com a China, não deva... Não, e está negociando com os Estados Unidos. Ele está dizendo, eu estou negociando, nós negociamos com os Estados Unidos, o Alckmin negociou, ele falou com o Bessent,
E o Lula falando com a China. Não deveria fazer? Não deveria fazer? E ainda hoje nós vamos falar sobre números de economia, e o Haddad tocou nesse assunto, né? Evidentemente há uma má vontade absolutamente pronunciada de alguns setores aqui, né? A desigualdade no Brasil está sendo elogiada até em editorial. Eu nunca esperei ver isso. Com a devida vênia, eu vi editorial no Globo dizendo que desigualdade é como colesterol. Tem a boa e tem a má. É de uma infelicidade isso. Brutal, porque se isso é um princípio, a gente deve ir ali na Cracolândia e estabelecer uma competição entre os viciados. Assim uma parte consegue sair dali. É isso? Entre os esfomeados. Ah, não, é que a partir de um determinado padrão a desigualdade é boa. Não, a partir de um determinado padrão isso nem se coloca. Mas não vamos chegar lá.